Já está. Muito bem. Então, boa tarde. Hoje tenho aqui o comandante Paulo Batista, uma figura do hóquei patins nacional e também internacional, na minha opinião. Uma pessoa que se dedicou desde muito novo ao hóquei patins, que nasceu em Angola, mas desde cedo em Paço de Arcos, e para mim eu sempre liguei o comandante Paulo ao Paço de Arcos e à fase em que eu também jogava contra o Paço de Arcos nas camadas jovens, e nos séniores o Paulo era o timoneiro dessa equipa que teve bastante êxito, e o hóquei e também a internet agora ajuda-nos a estar ligados a estas pessoas que na outra hora nós jogávamos contra ou então víamos da bancada, e o Paulo aceitou aqui este convite para estarmos aqui a conversar um bocadinho sobre o hóquei, sobre o que agora aconteceu também, o Campeonato do Mundo, um bocadinho, e olhar um bocadinho para a carreira, o percurso do Paulo no hóquei e o que poderá ainda acontecer e os pensamentos sobre a modalidade que nós gostamos. Por isso, agradeço desde já, hoje, o Claro, muito tempo, obrigado. a É com disponibilidade prazer. para podermos falar. E é isso, passa agora 2 semanas do final do Campeonato do Mundo, Argentina campeã mundial e até campeã nas 3 categorias principais do Campeonato do Mundo. O Paulo conseguiu ver o Campeonato do Mundo dos séniores masculinos e das outras. Eu consegui ver alguns jogos da Seleção Nacional. Não acompanhei, a não ser por, enfim, consultar sites acerca dos resultados, quer no Sub-19 e no feminino. Portanto, vi os jogos principais da equipa portuguesa, Uhum, e, portanto, só me posso basear nisso. uhum, Gostei muito da prestação portuguesa. uhum. Pena aquela final, mas enfim, é o hóquei em patins que temos e, portanto, era sempre de esperar aquela forma de atuar da equipa argentina e que Uhum, condicionou o resultado final e, na minha opinião, uhum. não deveria ter condicionado, porque foi uma vitória conseguida um pouco à margem das leis. Sim. A equipa portuguesa fez um percurso sempre muito constante e muito seguro, como é também, eu estive a ver os jogadores que fazem parte, e a geração que também é uma geração já no grau de maturidade, digamos, máximo ou perto, eles mais ou menos são todos próxima, geração próxima, e afinal percebeu-se que Portugal já sabia o que é que ia encontrar, e se calhar quem está mais atento à modalidade já percebia o que é que também iria acontecer, e de facto tanto o ambiente à volta como alguns dados que foram acontecendo também na própria final, e isso já falar da agressividade e uma certa passividade da arbitragem aconteceu de novo. O que é que isso, hum, um comentário a isso, como é que. É evidente que toda a gente espera a influência do ambiente no- na final. Obviamente, mas isso não pode condicionar o jogo. Compete aos árbitros não deixarem que isso seja um fator decisivo, não é? E o que é certo é que a equipa argentina, na final, não merecia pelo menos ali, ou um jogador merecia ter ali um cartão vermelho, que obviamente condicionaria completamente a prestação da equipa argentina, não é? Portanto, houve agressões nítidas que passaram em claro. Mas deixe-me só antecipar antes, ou referir-me antes à prestação portuguesa. Eu devo dizer que gostei muito da prestação portuguesa. Gostei muito do primeiro jogo Sim. contra a França. Demonstrou logo ali muita consistência, muita coesão. eh, Saber o que é que estavam a fazer, um ataque muito racional e uma defesa muito eficaz perante uma equipa francesa que cheia de força e cheia de vontade de demonstrar que tem valor.
E isso foi, digamos, caíram nesse ímpeto que Portugal aproveitou muito bem. O próprio jogo com a Itália já me pareceu um jogo menos conseguido. Gostei muito da Itália, mas aqui o mérito terá sido da Itália, que jogou um hóquei que eu aprecio bastante, que é a conquista da posse da bola, atacar o portador da bola, e isso dificultou a tarefa portuguesa, que vinha de um jogo com os franceses, onde era preciso esperar por eles, e portanto foi confrontado com uma atitude defensiva, diferente. E portanto, apesar de ter gostado do jogo de Portugal, foi um jogo menos conseguido, mérito da Itália, que eu gostei bastante também. Pena ao quarto lugar. O Hum, jogo com o Chile não vi, porque era um jogo sem história, não é? Depois o jogo com a Alemanha também não, com uma equipa que faz 2 jogos no dia, logo à partida isso tem pouco valor. Depois o jogo com a França, o segundo jogo com a França na meia-final, é um jogo também bem conseguido. É evidente, a consistência portuguesa ao não sofrer golos, hum, e o resultado só é dilatado mesmo no sim. minuto final, não é? Portanto, há um gol no final da primeira parte, um gol no final da segunda, e depois são dois golos que decorrem do ataque de qualquer forma da equipa francesa, não tinha nada a perder. Uhum, E, portanto, globalmente, achei que estaria encontrado ali o campeão do mundo. Não estava a ver a Argentina com a consistência portuguesa. O jogo da final, como já referi, é um jogo que, lamentavelmente, não se consegue blindar aquilo que se passa dentro da pista com o público, não é? E, portanto, os árbitros, a arbitragem, que é um fator importante em qualquer modalidade, no hóquei também, mas ao qual se dedica muito pouca atenção. Culpa não é dos árbitros, atenção, culpa não é dos árbitros. E a arbitragem não consegue deixar de se influenciar. Há agressões nítidas, merecedoras de cartão em vermelho, e que, estando Portugal a ganhar 2-0, obviamente que via com muita dificuldade, via com muita dificuldade a Argentina, que com menos conjunto, com situações muito individuais, constantes, e portanto, independentemente do valor alquístico, na minha perspectiva, não estavam ao nível de Portugal. Mas assim, não conseguindo blindar aquilo que se passa dentro da pista, obviamente que influencia o jogo. Quero referir que isto é uma característica do hóquei, ou seja, não é uma característica dos argentinos, uhum, não é? A organização dos campeonatos internacionais não consegue blindar, não se consegue afastar da organização do próprio campeonato, em si, que é uma organização local. Portanto, condiciona tudo, não é? pois. Tudo depende, tudo depende da organização local, e depois, obviamente, não se consegue blindar os jogos, e a verdade esportiva é sempre afetada. É uma característica da nossa modalidade, que faz do hóquei uma modalidade menor. Concordo em absoluto e já há pouco falámos sobre essas dificuldades, o que faz com que o hóquei não ganhe outras dimensões que nós desejávamos, mas que assim fica difícil. Eu gostava mais tarde ainda ir lá um bocadinho com, se calhar, algumas ideias que o Paulo tenha para talvez fazer diferente ou o que é que poderia ser mudado. Ainda antes, a Portugal, uma última pergunta do Campeonato do Mundo. Esta geração, é, como disse, bastante consistente. Eu acho que vai continuar, pelos vistos, o treinador Renato Garrido vai manter-se e possivelmente muito bem. E esta equipa, esta base vai se manter porque ainda tem bastante para dar e possivelmente manter este nível alto. Um, uma pergunta apenas de. É uma geração, está consistente, mas depois começa o fosso para uma renovação, que é sempre um tema um bocado complicado, mas que também faz parte destas seleções. O, como é que se pode fazer simultaneamente manter esta seleção e talvez uma renovação, 2 lugares, alguma. Olha, o aparecimento das gerações, ou da qualidade das gerações, é cíclico, não é? Quer dizer, estivemos em. Nós presenciámos a geração do Pedro Gil, que ganha Uhum, tudo a favor de Espanha. Tivemos gerações anteriores portuguesas, uhum, também ganhou tudo.
eu desta vez estou um pouco mais preocupado, embora estando como numa situação de observador exterior. Não estou no ativo, portanto, não estou dentro da pista, que é como eu gostaria de estar. Portanto, os meus comentários são meramente como observador exterior. E o que é certo é que vejo que realmente esta geração é muito boa, é uma geração de jogadores de grande qualidade, mas a realidade do hóquei nacional, nomeadamente o panorama do Campeonato Nacional Português, onde as equipas predominantes têm percentagens superiores a 50% de jogadores estrangeiros, há de ter consequências. Espero bem que não, ou há de ter consequências, espero que não sejam tão gravosas. E, portanto, obviamente que isso vai dificultar o aparecimento de jogadores. Porquê? De uma forma indireta, penso eu. Porque, obviamente, que havendo uma decalagem grande entre os clubes principais que lutam pelo título, constituídos, na sua grande maioria, por jogadores estrangeiros, né? Eh, o- os outros clubes portugueses, eh, a sua mobilização vai enfraquecendo. Ou seja, e se enfraquece os clubes portugueses, porque os clubes de hóquei patins são estruturas frágeis. É preciso estarem motivados, é preciso haver mobilização. E o hóquei ainda é triste. Eu ainda ontem fui ver um jogo à parede, com férias e, portanto, vou ao hóquei, fui ver o meu filho, e ir ao hóquei hoje com muita pena minha. Ou então fui eu que tive azar, e espero que seja assim. É um, é um, é um jogo triste, é um pavilhão triste. Não há mobilização. Os clubes parece que não têm aquela mobilização que tinham anteriormente. Talvez consequências da vida social hoje em dia, mas o que é certo é que há uma diferença muito grande digamos, transfere para o lado motivacional. E o que é certo é que isso depois terá consequências, terá na mobilização dos clubes, no próprio treino em si, não é? As pessoas não se sentem motivadas, as pessoas começam a desmobilizar, o clube enfraquece, o treino enfraquece, e bem, depois enfraquece tudo. E depois há de haver, talvez, as coisas voltam à estaca zero e depois recomeça tudo. A pena é as coisas voltarem à estaca zero. A pena é os responsáveis, quer dos clubes, até dos clubes principais, quer os responsáveis associativos e federativos, não pensarem da mesma maneira. Ou seja, não pensarem no desenvolvimento da modalidade como um todo. Não verem a modalidade como um todo. E saber que se um clube que vai buscar uma série de jogadores jovens de uma vez para ingressarem num clube e depois eles fazem um determinado percurso e depois vão-se embora porque a esse clube só interessam os jogadores do momento, não é? Então este percurso é um percurso desmotivador que tem consequências. Tem consequências e o jogador, a formação não é protegida. E a formação deve ser protegida e deve ser entendimento, mas deve ser protegida porque toda a gente deve entender assim, não é? O futuro de qualquer clube, grande ou pequeno, depende da formação e depende do percurso que é estabelecido e daquilo que oferecemos de projeto, de carreira a um jogador. Tem sucesso, não é? E, portanto, este conjunto, pensar isto globalmente não faz parte das preocupações do dirigente ao patins e, portanto, obviamente, isto é conforme as coisas vão passando. É cíclico. Isto agora está tudo a investir no hóquei, dizem que é o melhor campeonato do mundo, tem os melhores jogadores, mas depois uns começam a perder, começam-se a desmotivar e vem por aí tudo por aí abaixo. Onde é que se reinicia tudo novamente? Na formação, nos clubes de formação, nos clubes que nunca abandonam, não é? Portanto, este clube, o clube que se dedica à formação tem que ser protegido, a carreira do jogador tem que ser protegida, portanto, tem que se pensar isto globalmente com todos, inclusivamente com os clubes grandes, que obviamente não estão virados para aí. O que interessa é ir ganhando, porque é isso que mantém as massas associativas. O dirigente do Hóquei em Patins não se preocupa com isto. E depois temos estes ciclos que
Que, enfim, que depois é um bocado imprevisível o que acontece. Hum. Então, para além de ser uma situação estrutural, também é cultural estar, pronto, o poder também muito ligado a estes clubes grandes que estão, pronto, projetam também as coisas sempre a curto prazo, ao sucesso, e, e nós, eu acho que que o Paulo é um adepto também da formação e dos clubes formadores, e dar aqui um falar de casos positivos, ou pelo menos casos que podem ser modelo, que eu pelo menos tenho como referência, e já vamos lá ao Paço de Arcos da sua era, que eu acho que era uma referência por isso, para mim, na altura. Neste caso, os clubes, se calhar, numa segunda linha que estão a trabalhar dessa forma, o Valongo, que eu não conheço pessoalmente, mas Sim, pelos sim, é um bom resultados, exemplo. pelas É um bom seleções jovens. exemplo. O Turkel, que é sempre uma referência que vai conseguindo, estando um pouco, não estando num núcleo de competição mais forte, estando aí a formar. E o Hockey de Barcelos, que são clubes, como estava a falar, da base social, ainda têm uma ligação ali a uma massa adepta de hockey que alimenta o clube. E são bons exemplos, mas são pouco protegidos, na sua opinião. Sim, ou seja, esquece um pouco. De antes havia uma norma regulamentar, um quadro regulamentar que protegia esses clubes. Estou-me a referir concretamente à lei das transferências. Hoje qualquer clube faz um telefonema e tira 5 miúdos ou 4 miúdos de um clube e mete-o noutro clube. Não vamos falar nomes, toda a gente sabe quem são. Pois, obviamente, os clubes que se dedicam, que formam os miúdos desde pequenos, obviamente que depois sentem estas sangrias, não é? Uhum, E isto começa a desmobilizar, uhum, começa a não valer a pena, percebe? Mas o que é certo é que o que o hóquei tem valido ao hóquei é exatamente a grande base social que tem em Portugal. E, portanto, há sempre uns carolas que não abandonam o clube, há sempre famílias que se dedicam ao hóquei, etc. Depois, vivemos disto, vivemos de altos e baixos, não vivemos de uma consistência, não é? Como a gente gosta de ver nas equipas, uma consistência. uhum, E depois é conforme uns investem e outros investem, ou outros não investem, e andamos assim, um pouco sem rumo, a navegar à vista, sem uma política definida. Gostaria muito que a minha modalidade, que todos os dirigentes percebessem a mesma coisa, que os dirigentes dos grandes clubes percebessem que o facto de irem buscar miúdos a um clube não estão a favorecê-los. Estão digamos, a dar uma machadada no hóquei, ou pelo menos a prejudicar o hóquei, porque estão a enfraquecer um clube. Não é? As células do hóquei, que são os clubes, são estruturas muito frágeis. E, uhum, portanto, é preciso fomentar, é preciso ter a elevação para deixar fomentar a modalidade. Com o quê? Com os jogadores, com miúdos a aparecerem e a deixar-los desenvolver naturalmente, não é? E não há, digamos, uma política definida acerca disto, ninguém se entende acerca disto, todos querem ganhar os infantis, os iniciados, os juvenis, etc. uhum, E depois o que é que perde? Perde a modalidade. uhum. Perde a modalidade porque enfraquecemos a célula fundamental que é o clube. Não é? Pelo que me diz, eu já anotei aqui três, talvez, situações que fossem importantes de. Há uma coisa que não se fala muito, pelo menos, que é a formação do dirigente, formação do treinador, formação do atleta, formação do dirigente. Já esteve aqui a falar vários apontamentos dessa falta de visão. É importante, não existe, culturalmente também não existe. As pessoas que estão nas direções sabem as coisas todas e decidem muitas vezes um, de uma forma também como sempre foi feito, e uma parte também prática estrutural que é isso de talvez ser importante voltar às transferências nas camadas jovens, ou haver uma taxa, pelo menos, e também proteger o jogador com percentagens mais pequenas de jogadores estrangeiros nas equipas. Estas três coisas poderiam ser já. Eu tenho defendido essa
essa norma de haver limitação de jogadores estrangeiros. Não é por não gostar de jogadores estrangeiros. Bom, Epá, e essa o plano de discussão não é esse. É uma questão de proteção dos clubes. Você repara, o Sporting, por exemplo, tem 50% de jogadores estrangeiros. O Benfica, 45%. O Porto, 45%. O Oliveirense, 36%. Uh, uma equipa ter 50% de jogadores estrangeiros é demais. uhum, 45% é demais. uhum, 35% é demais. uhum, Os clubes, obviamente, têm todo o direito de fazer o que entenderem. Mas a norma tem que vir de cima, o exemplo tem que vir de cima, não é? Portanto, o que interessa é desenvolvermos de forma equilibrada a modalidade. E só conseguimos isso através de termos clubes fortes, não é? E, portanto, quando nós temos uma decalagem tão grande, onde à partida a gente já sabe quem é que vai, como é que vai ser a classificação, obviamente que para estruturas frágeis a desmobilização vai se acentuando. E, portanto, é preciso ter uma visão macro uhum. mais aglutinadora, não é? Mas, obviamente, nós temos enfim, a nossa cultura desportiva é uma cultura imediatista e, portanto, Uhum. e Sim, muito futebolística, não muito é? bom, sem Somos dúvida. bombardeados constantemente pela visão futebolística do fenómeno desportivo, não é? Que é errado. Que é Sim. errado, não é? É, um, predominam três clubes e o resto é paisagem. E não é assim. Não pode ser assim. Tem que haver a elevação suficiente para pensar a modalidade como um todo e proteger as células mais frágeis. Ou seja, políticas de desenvolvimento, quadros regulamentares que protejam a formação. Porque isto é tal coisa. Um clube só é forte se tiver gente. E especialmente o Clube de Hóquei Patins, que tem uma característica muito regional, não é? Uhum. Portanto, só é forte se tiver muita gente. E só tem muita gente, como com miúdos, com os pais dos miúdos, não Uhum. é? E depois, naturalmente, eles seguem a sua evolução desportiva e a sua evolução social. Portanto, e é isso que é importante, é preciso ter essa elevação. Uhum. Mas não temos. Queremos aparecer nos jornais como os campeões disto e campeões daquilo, mas o que é certo é o que está por trás, o valor em si é fraco. Infelizmente. Não, atenção, não retirando qualquer valor desportivo aos títulos, não é? Como é evidente. Mas temos que pensar de uma forma mais global e pensar e pensar nos outros também, está a perceber? Uhum. Como um todo. Como um Beneficiamos todo. todos, assim. Como um todo. E pegando nisso e do exemplo da geração que marcou nas camadas jovens do Paço de Arcos e os anos de 90, em que o Paço de Arcos vivia uma fase muito em que estava praticamente nas camadas jovens, em todas as decisões e a acumular títulos nacionais, e eu gostava de saber que nessa fase qual foi o trabalho, um bocadinho a história, qual foi o trabalho para resultar nessa década ou nessa fase muito boa, que depois manteve-se, Foi mas se no, calhar um foi no bocadinho mais fundo, abaixo. foi no fundo aproveitar uma estrutura que já existia, o Passo já era um clube de formação, e dar-lhe uma racionalidade diferente. Ou seja, o que era importante era conseguirmos uma unidade em todas as equipas, de tal maneira que o produto final, aquilo que queríamos, era alimentar a equipa sénior. Mas, obviamente, não podíamos alimentar a equipa sénior e ir buscar jogadores séniores. Portanto, que poderia acontecer pontualmente, mas a grande fonte de alimentação era a formação, e daí que não deixávamos de ir buscar jogadores, não íamos era buscar equipas, não era? Interessava-nos um ou outro jogador. E, portanto, os jogadores vinham porque sabiam que vinham entrar num modelo de organização que os ia projetar para a equipa sénior, que no fundo é aquilo que os jogadores querem. Um jogador iniciar, a partir dos iniciados,
juvenil. Agora eu peço desculpa estar a usar as denominações antigas, mas um sub-15 ou um sub-17, um sub-19 que vem para uma equipa, vem com a intenção de Uhum. ser projetado para a equipa sénior. E, portanto, as equipas trabalhavam em conjunto, não é? Uhum. Portanto, havia uma ligação em termos do treino Uhum. da equipa sénior com as equipas Uhum. inferiores. Uhum. E os jogadores sabiam que o caminho era aquele. Não é? Obviamente não tínhamos capacidade de ir buscar jogadores, trabalhávamos o jogador. Não é? Portanto, o grande objetivo era o jogador em si, a sua evolução, e bem, depois as coisas aconteciam naturalmente. Não é? Depois formavam-se as equipes e depois e estávamos sempre, digamos, a disputar os campeonatos jovens, não é? Sem Tendo dúvida. inclusivamente ganho uma vez, ganhámos tudo. Ganhámos os campeonatos nacionais todos num ano. Embora isso tendo sempre um valor relativo, não era? Que o grande objetivo era a alimentação constante da equipa Uhum. sénior Uhum. num processo dinâmico, não é? Num Uhum. processo de treino dinâmico que queríamos melhorar sempre. E isso foi feito, eu percebi aqui pelo currículo que eu consegui ver, que o Paulo jogou e depois passou para treinador relativamente novo, correto? Ou Sim, eu jogava e treinava equipas jovens. não? Uhum. Depois, aquilo houve um ano que não correu bem e eu era o capitão da equipa sénior Ah, ok. e, portanto, assumi naturalmente essa fase menos boa, conseguimos manter a equipa na primeira divisão e depois foi, digamos, esse foi, digamos, o passo fundamental para depois operacionalizarmos esta filosofia, não é? Uhum. Com a ajuda de várias pessoas, com uma visão diferente Uhum. do diretor, do nosso presidente, que infelizmente já não está cá entre nós, foi o Uhum. Valentim Silva, Uhum. com a grande ajuda de uma pessoa que teve sempre uma visão diferente e que teve ligado às sessões também, o Sr. Ernesto Honório, Uhum. eh, que operacionalizámos esta forma de estar, esta filosofia, e digamos que, portanto, eu era o treinador, passei como treinador sénior, depois comecei a ligar tudo, não é? Uhum. Comecei a ligar tudo e obviamente tinha que aproveitar os jogadores que tínhamos, as gerações que tínhamos, e portanto fiz a transição normal. Eu próprio fui 2 anos jogador-treinador, mas Ah, foi a preparar os jogadores que mais tarde depois foram uhum. campeões nacionais de júniores e foram até à conquista da Taça Sérgio, Sim. fazendo um percurso no Campeonato Nacional de 2 vezes sétimo lugar, ficamos em quinto lugar, ganhámos a Taça Sérgio, não, ficamos em Uma liga. terceiro lugar do Campeonato Nacional. Uhum. Ficamos em quinto, e depois no ano seguinte ganhamos a Taça Sérgio e ficamos em quinto lugar. Portanto, há uma ascensão Uhum. classificativa natural que Uhum. teve a ver com o aproveitamento da evolução dos jogadores, não é? Uhum. Que obviamente tinha sido pensado antes, não é? Uhum. Foi então um trabalho estrutural com várias pessoas englobadas nessa ideia e o E depois Paulo com ser todos os treinadores, depois com contou todos os depois. treinadores que faziam parte das equipas, nomeadamente o Luís Duarte, Uhum. o Pedro Pestana, Uhum. o Álvaro Luz, que já não está entre nós também, Uhum. inclusivamente o próprio Jaime Santos, que era o jardineiro, que andava com os escolares e tal, Uhum. com a iniciação. Uhum. Toda a gente fazia Trabalhar. parte, percebe? Uhum. E toda a gente percebia a filosofia Uhum. Sim. que estava imposta. Imposta não é que estava de trás, nada foi imposto, as coisas aconteceram com trabalho, Uhum. dentro da pista, não é? A valorizar os jogadores. Sem dúvida, sem dúvida. E, em termos da estrutura e percebendo que há aí um trabalho de equipa bastante grande entre os treinadores, que às vezes não é o mais já é uma coisa às vezes, não que se encontra tanto, como é que na prática faziam isso? Haviam reuniões, ou era uma coisa um bocadinho mais Sim, orgânica? Haviam havia reuniões. Eu acompanhava muito uhum, os treinos. ehm,
repare, eu entrava no pavilhão às 5 da tarde, saía à meia-noite, quer dizer, Ok. Fazia. a acompanhar quer os treinos, obviamente não os acompanhava sempre, como é evidente, eh, mas- e depois dava o treino de séniores, eh, pronto, e as coisas desenvolviam-se naturalmente, havia muita comunicação, eh, o Ernesto Honório também era muito importante nesse aspecto. eh, foi uma situação perfeita, podia ter sido melhor, pá, com certeza que sim. Pois isto, a própria dinâmica, nada, digamos, que está estipulado, não é? Parte muito da iniciativa de quem está a liderar este processo, de acompanhar, não é? Uhum. Uhum. E depois as coisas, o valor dos jogadores vem ao de cima, Uhum. e depois as coisas desenvolvem-se naturalmente. O dia a dia, para além disso, era um dia de trabalho, de treino. E a mim interessava-me também que os treinadores se desenvolvessem, não é? Porque é preciso espírito crítico, é preciso avaliar, é preciso Uhum. contribuir, e pronto. E as pessoas estavam interessadas em aprender, havia uma dinâmica grande. E depois havia um pormenor interessante que os jogadores sabiam, não era? Que isso era garantido por mim, que todos é que eh, se houvesse um mais novo que fosse superior ao outro, ele tomava-lhe o lugar. Portanto, havia uma grande dinâmica natural, está a perceber? Uhum. Essa competitividade E, mesmo. e Sim, isso, digamos que era, digamos, uma força motriz. triste, sem dúvida. E o Paulo, então, fica como está aí treinador. Em relação ao papel de treinador, há aí uma passagem de jogador a treinador. Há alguma referência que, em termos de treinador, de treino, ou algum modelo que. Ou como é que implementou as Olha, eu ideias, fui. né? São quase duas as perguntas. E quais eram as principais, a filosofia do clube? Já percebemos que era essa, mas do Paulo, quais eram assim os pontos fundamentais para as coisas correrem bem? Olha, é assim, eu como jogador, houve um treinador que me marcou muito, foi o Carlos Dantas, e depois também houve um treinador que marcou muito, foi o António Livramento. E eu quando decidi que queria ser treinador, quis fazer a ponte entre os dois. Uhum. Mas digamos que foi algo que eu cheguei à conclusão que não devia ir por aí. Porque, entretanto, começo a trabalhar com o Ernesto Honório, que tinha sido também influenciador dos outros dois. E com o Ernesto Honório é que eu começo a perceber, digamos, a racionalidade do treino e a forma que. E a filosofia que tinha que estar subjacente ao treino. Mas depois é uma questão de procurar o próprio caminho, não é? Obviamente que Carlos Dantas, a forma como ele fazia a abordagem do treino, me influenciou bastante. O próprio Livramento, a forma intuitiva como ele resolvia as questões, a própria linguagem corporal e verbal que utilizava. Tudo isso foram, digamos, objeto de reflexões e de introspecções que me levaram a atuar de determinada maneira no treino e a seguir determinado tipo de princípios. Mas repara uma coisa, que é mais importante na evolução de um treinador é, digamos, o próprio trabalho em si e depois a análise e a procura de novos processos. Uhum. Não é? E depois chegamos à conclusão que os jogadores são o que são, cada um é como cada qual, e os jogadores é que jogam, e que não Uhum. somos nós, não é? E que não somos nós que jogamos, nós treinadores. E esse é o grande, digamos, é o grande passo que o treinador dá, é quando percebe que são os jogadores que jogam. Que isso a mim demorou um bocado a perceber. Demorou um bocado a perceber. E, e acho que quando percebi isso, foi quando tive os melhores resultados. Apesar de ser uma pessoa bastante interventiva e bastante exigente no treino, mas é, digamos, um, um percurso aliciante. O trabalho de treinador é um percurso aliciante e muito motivador.
Uhum. do qual eu gosto muito e gostei muito. Uhum. E, como treinador, já estava a falar há pouco desse percurso que, sem dúvida, culmina, digamos assim, os resultados são o que são, mas sem dúvida que é um resultado internacional com a Taça Ceres. E nessa altura, nessa equipa, bastantes jogadores que depois foram o Filipe Gaidão, estava lá, o Pedro Afonso, o Ricardo Barreiros, se não me engano, também. Alguns. Eles participaram pouco. O Pedro Afonso e o Ricardo Barreiros tiveram um papel eh, muito relativo Uhum. na Taça Sérgio. Embora peço desculpa, mas isto é uma cadela. Claro. Embora a mim, embora o Pedro Afonso tenha jogado a final. Uhum. Mas posso lhe dizer que a evolução, a conquista da Taça Sérgio tem um valor grande porque começa exatamente nas camadas jovens, está a perceber? Começa nas camadas jovens, há um percurso anterior que depois dá, dá esse, dá esse resultado. Isso eh, tenho que reconhecer que é muito valorizante. Isso é o grande valor da Taça Sérgio. Uhum, uhum. Independentemente da prova desportiva em si, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E, nessa altura, qual era a estrutura, atingindo a estrutura técnica da equipa sénior, do Paço de Arcos? Nessa altura estava o professor Manassas comigo, como adjunto. Uhum, Era eu, o professor Manassas, tínhamos o fisioterapeuta, o Ernesto Tenório acompanhava, tínhamos outro diretor também, eh, e resumia-se a isso. Em termos de intervenção no treino, era eu, o professor José Carlos Manassas e o fisioterapeuta Bruno Martins. uhum, uhum. Funcionavam dessa forma. E, esses jogadores já estão dentro da filosofia do clube, conseguem Já chegar vem em trás, já já vem em vêm trás. atrás completamente, dentro dessa filosofia. Uma ou outra aquisição, recordo-me do João Miguel, guarda-redes, que é um Uhum, retorno que faz ao Paço de Arcos, não nesse ano, no ano duas épocas antes, julgo eu, e que também é uma peça fundamental. uhum. Eu ia lhe perguntar se esses jogadores familiarizados com o Paço de Arcos e também já com a forma do Paulo, se há um tipo de jogador do Paço de Arcos, se há assim umas características que esses jogadores apresentavam que depois já transversais um bocadinho ao Eu percebo a clube e sua aos jogadores. pergunta, a sua pergunta é um bocado difícil, porque é assim, Uhum. porque o jogador, em termos técnicos, vale por si, ele contribui para. Tem o seu valor intrínseco, as suas características técnicas. Não podemos associar isso a um clube. O que podemos associar a um clube é a forma de estar e a forma de trabalhar. Uhum. Porque o jogador do Paço de Arcos era um jogador habituado ao trabalho, ou habituado ao Uhum. treino. Uhum. Né? Tinha seis atividades por semana, seis dias de atividade, cinco de treino e uma de jogo, e um dia de descanso. Portanto, está a perceber, estava habituado ao treino, não treino só em pista. Ok? O treino é um conceito muito vasto. O treino não é entrar a uma hora na pista e sair. O treino é um conceito muito maior. Portanto, um jogador do Paço de Arcos, eu posso dizer que era um jogador habituado ao treino, ao Uhum. rigor, A carga. Uhum. percebe? Uhum. Independentemente das características técnicas, está a perceber? Não sei Uhum. se respondi à sua Sim, pergunta, sim, se era sim, isso sim, o intuito. sim. Era mais dentro da própria filosofia, da filosofia do clube e de trabalho, e isso já era uma diferença mesmo. As camadas jovens também era uma diferença, porque eu jogava contra eles de Vila Franca e sentia essa diferença tanto no andamento, porque normalmente muitos já treinavam com essa ligação com o escalão superior e vinham para o nosso escalão e claramente tinham um andamento superior e tecnicamente treinavam mais. Era uma questão de número, treinavam mais. Era verdade, não, era Não, em quantos termos de treinos? organização do treino, repare, em termos de organização do treino as coisas eram diferentes. A pista
não estava dividida por equipas, estava dividida por, digamos, por, como é que eu ia dizer, como Estações, tal. estava dividida por etapas, digamos. Ou seja, eh, os séniores treinavam com os júniores, havia ali uma divisão de horários e os atletas eram convocados individualmente. Uhum. As convocatórias eram individuais. Muitas vezes iam aos séniores, muitas vezes iam aos juvenis. Quer dizer, não era desprestígio nenhum um jogador sénior e treinar com os juvenis. O Oh, objetivo do treino era uhum. comum, Ok, está a ok. perceber? Portanto, eu lembro-me que as minhas convocatórias eram nominais, ou seja, o jogador era por nomes portanto, podia treinar num dia aos séniores como ia treinar Ok. aos júniores ou aos juvenis. Oh, Está a perceber? É que eu ocupava-me da última fase de formação. uhum, uhum. E, portanto, era conforme os interesses, quer das equipas, quer dos atletas. Se eu vou dar um treino individual, eu posso tanto treinar séniores como infantis, está a perceber? Quer Uhum. dizer, o conceito não era ocupar as horas da pista conforme as equipas. Com os Não, calores. era conforme os objetivos. Uhum. Bastante. É Isso já, aí era diferente, julgo que era isso era diferente. diferente e já é inovador agora, quanto mais na altura. Já é uma coisa que faz sentido mas requer trabalho, lá está, requer trabalho, requer também essa comunicação entre os diferentes escalões e uma orientação de cima, já dá para E depois perceber. havia uma grande vantagem com este modelo de organização, é que como os conceitos do treino, os princípios do treino eram iguais nas equipas, o jogador que fosse para uma equipa superior integrava-se normalmente, está a perceber? E portanto isso era, penso que uma vantagem. Daí queimarem etapas muitos jogadores na formação e atingirem os séniores com qualidade muito mais cedo, sem dúvida. Hum, Depois, quando é que sai? Eu isso não percebi na minha pesquisa, quando é que sai do Paço de Arcos? Onde é que eu saio do Passo de Arcos? Você está-me a obrigar a fazer contas. Mais ou Eu menos. saio do Passo de Arcos em 2003. 2003. Uhum. 2003. Vou para o Porto Santo Sado, Ah, ao uhum. Campeonato do Porto Santo Sado. Certo, certo. Então, isto vem no sentido que eu não percebi, porque o Passar continua a manter um nível forte e depois há aquela geração que é um bocadinho também, um bocadinho da minha, do Walter, do Ricardo, o Barreiros, aqueles 5 jogadores que ainda passam pela Sim. sua mão e depois vão de uma época para outra, para o Benfica. Já falámos um pouco. Já eu não estava no Passo de Já não Arcos. estava no Passo de Arcos, já não estava no Passo de Arcos. Sim, sim, sim. Mas como observador e como A pessoa. geração de 82 e 83. Estamos a falar da geração de 82 e 83. Uhum, Eu já uhum, não estava no Passo de Arcos. uhum, uhum. Mas essa mudança para o Benfica e depois, agora ahm, com o decorrer do tempo e perceber como é que os diferentes jogadores depois fizeram o resto da sua carreira, o que é que acha, né? Primeiro, dessa situação de irem todos de uma assentada para o Benfica e depois o bom que foi para as suas carreiras e o que prejudicou individualmente ou não eh, os jogadores. Os clubes, o Passars ficou É sem muito. assim, os jogadores saem todos de uma assentada para um determinado clube, é porque o clube de onde saem já, já não os motiva. Ok? E isso é uma falha. Isso é uma falha. Independentemente de ser legítimo ou não, ou seja, independentemente de não haver hipótese ou não, do ponto de vista financeiro ou não, Uhum. o que é certo é que já é uma situação anormal. Ok? Eh, e obviamente que é uma decisão sempre arriscada, não é? No fundo, o irem tantos jogadores, e não foi a primeira vez que isso aconteceu, eu próprio, quando fui jogador, fui numa fornada de jogadores do Paço de Arcos para o Benfica,
O que é certo é que é sempre um risco, não é? Porque depois há sempre uns que ficam, há sempre outros as coisas correm melhores para uns, correm melhores para outros. Uhum. Uh, mas quer dizer, não se pode dizer que seja por aí que uns tiveram uma carreira menos boa ou não. Quer dizer, a evolução do jogador depende daquilo que ele tem dentro, depende das suas qualidades, da sua capacidade de adaptação, da sua inteligência, etc. Portanto, é algo que não podemos, digamos, prever, não é? Uhum. Com alguma exatidão. Uhum. Um, É o percurso normal que cada um faz, cada um seguiu a sua carreira, uns tiveram mais sucesso, outros tiveram menos, vai continuar a ser assim. Isso há de ser sempre assim. Uhum, uhum. Muito bem. Então, e depois estava a falar Porto Santo, mas a ligação com o hóquei em termos de treino e treinador manteve-se eh, depois em Porto Santo e teve Sei, eu consequências? depois saio de Porto Santo em 2000, 2005. Não, desculpe, saio de Porto Santo em 2005, exatamente. Uhum, 2005, exatamente. Saio de Porto Santo em 2005. Tive quase, tive quase em Espanha. Ainda fui dar uns treinos ao Voltregá, mas depois decidi que tinha que deixar o hóquei porque era uma vida muito volátil e já tinha responsabilidades familiares, tinha um curso que não exercia, e portanto, entre comas, posso dizer que ganhei juízo e dediquei-me ao meu curso. uhum, Apesar de depois ter tido já como selecionador nacional, portanto, eu vou para selecionador nacional em 2006. Já como selecionador nacional tenho um problema de saúde grave, e digamos que houve aí um período de alguma estagnação, uhum, mas depois, quando saio de selecionador nacional, decido e recupero em termos de saúde. Decido dedicar-me à Marinha Mercante, ao meu curso, apesar de depois ainda ter voltado ao hóquei. uhum, Porque vem a crise de 2008 e começo a encostar navios e eu sou convidado pelo Candelária uhum. e vou fazer um ano e meio ao Candelária, que foi um ano muito bom. Foi um ano muito bom, muito gratificante. Cheguei lá com a equipa em 11º lugar e saio de lá com a equipa a disputar a Liga dos Campeões. E, portanto, foi muito positivo. Foi muito positivo esse aspecto. Portanto, digamos, uma fase cinzenta, até que depois, no Candelária, volto a ter o mesmo problema de saúde Uhum. e quando recupero definitivamente, decido que me dedico ao meu curso como oficial da Marinha Mercante e desde então cá exerço a profissão de oficial da Marinha Mercante. Neste momento estou ao comando de um navio no Funchal. Correto. Correto. Houve então, pronto, tiveram-se de tomar decisões Exatamente. e foi dessa forma. Ahm, Indo daí, digamos, até à atualidade, o hóquei, pelo que estamos aqui agora a fazer, mantém um espaço sempre muito grande na sua vida e faz parte, digamos assim. Sim, aliás, até porque os meus filhos jogaram, o mais novo continua a jogar, e portanto eu acompanho, não é? E, portanto não me consigo desligar daquilo que foi uma atividade que desde pequeno estou ligado, não é? E, portanto, é uma atividade que gosto muito, eh, sempre com aquela sensação de que pode ser muito mais do que é, Uhum, pode ser muito mais do que é.
Portanto, sempre com uma perspectiva crítica relativamente àquilo que se passa, por aquilo que já falámos, porque acho que falta plano, acho que falta projeto Uhum. global, hum, e que essa falta é um fator responsável pelo não desenvolvimento da modalidade, que é uma modalidade que tem tudo, quer dizer, como as outras. Tem Uhum. benefícios de saúde, tem benefícios sociais para todos, eh, e que é muito mais do que títulos de campeões do mundo e de campeões da Europa, é muito mais do que isso, e portanto é isso que tem que ser transmitido e é isso que tem que ser valorizado, pá, através de políticas de desenvolvimento, que, digamos, favoreçam as estruturas, as Uhum. células fundamentais do hóquei, que são os Uhum. clubes, não é? Uhum. E vendo, sendo o Paulo um comandante sempre numa posição de liderança e tendo essas competências que tem que fazê-las diariamente. O passado que tem no hóquei patins, na parte de formação, não se vê ou seria possível poder transmitir, pelo menos transmitir, ou poder estar integrado, ou poder colaborar de uma forma ainda maior nesse desenvolvimento do hóquei, ou há possibilidades para essa... Eu hei de acompanhar o hóquei sempre. Eu hei de acompanhar o hóquei sempre. Agora estou em plena atividade, não é? Mas, e portanto, é muito difícil com a responsabilidade que tenho conciliar as coisas. Mas, obviamente, estou sempre disponível para o hóquei patins, não é? O futuro a Deus pertence. Mas obviamente que julgo que poderei dar contributos, até porque tenho a visão da pista, não é? A visão do Uhum, treino, para o desenvolvimento do hóquei, mas obviamente que no seu tempo certo, não é? uhum, No seu tempo certo, uh, mas que obviamente terei toda a vontade de dar quando sim tiver disponibilidade para tal. atividade externa. Eu ainda percebi que chegou a organizar, ou pelo menos fazer parte de hóqueis, clinics, ou estágios, digamos assim, de hóquei patins. Quando é que isso aconteceu? Ou quando é que acontecia? Ou como é que surgiu essa... Não, isso foi um projeto muito, muito interessante que eu tive com o Carlos Dantas, que organizávamos estágios de verão. Uhum, Formámos uma entidade que era a Escola de Hóquei em Patins e que portanto, é o que hoje em dia prolifera em termos de estágios, não é? Digamos que aí fomos os precursores. Já tinha havido umas tentativas antes e tal, mas nós, digamos, fomos os precursores a nível nacional, desses estágios, e chegámos a movimentar muitos, muitos, muitos miúdos. Organizámos muitos estágios de formação, com a duração de uma semana, onde passou muita gente, muitos miúdos, muitos atletas da primeira divisão e muitos atletas internacionais passaram por lá, e outros não, mas muitos miúdos, mais de 1000 e tal miúdos que tivemos ao longo de vários anos, que eu sinceramente já nem sei quantos anos foram, mas foram muitos. era na fase do E que verão. ocupavam as minhas férias bastante. Eu lembro-me que houve alturas em que eu tinha 15 dias de férias, com a família. Eu estava desligado do hóquei só 15 dias. Foram anos muito, muito intensos, hum, mas muito gratificantes, muito gratificantes. E tem piada porque muita gente ainda me fala muito nesses estágios que foram realizados. Primeiro foi em Passo de Arcos, depois os outros foram na Casa Pia de Lisboa, no Colégio de Pinamanique, onde tínhamos as instalações para os miúdos ficarem, e depois tínhamos logo as instalações desportivas. A pista Então foi era muito interessante. internato, ficavam lá. Era internato e semi-internato. Ok. Internato e semi-internato. Foi um projeto muito interessante, e que marcou muita gente. Ainda há muita gente a me falar nisso. Acredito, acredito.
E era sempre. Já, e vai existindo também essa modalidade, mas lá está, há alguns anos atrás, ter essa possibilidade com, de facto, figuras, Carlos Dantas e o comandante Paulo Batista, estar com essa possibilidade era grande. Isso era a formação de jogadores e de treinadores. De treinadores, na altura, de treinador havia possibilidade de comunicar com outros treinadores ou era o passo de arcos entre mais. Não, Ou era. repare, eu, eu fiz parte da primeira direção da Associação Nacional de Treinadores. Uhum, Sempre achei que a formação de treinadores era importantíssima. Participei em vários clínicos. Aliás, houve uma altura que eu gostava muito de dar clínicos, porque sentia que tocava, quando fazia as preleções, tocava em assuntos que as pessoas tinham necessidade e iam à procura de ouvir falar e desses assuntos. Era aquilo com que eu lidava diariamente, não é? No treino, questões uhum, técnicas do hóquei, não é? E, portanto, sentia que havia muita aderência e gostava. Gostava porque também me obrigava a pensar, não é? O facto de uhum, estar a muito expor uma situação e ser confrontado me obrigava a pensar e a melhorar o meu processo. E, portanto, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Tanto que fui formador da própria Federação de Patinagem. bem. Mas obviamente que com a vida que tenho, obviamente isso é impossível, não é? Nas férias, ainda fiz um curso de treinador, ainda participei num curso de treinador, já estava embarcado e nas férias ainda fiz realmente, mas obviamente depois, Uhum, uhum, depois não há possibilidade de manter essa regularidade. uhum. Embora também tenho que lhe dizer o que nós estamos aqui a fazer. Eu estou na Alemanha, você está em Portugal. A tecnologia está-nos a ajudar para estar mais próximos das pessoas que têm algo a dizer. Por isso, há sempre e cada vez mais essa possibilidade, e nesse sentido, para também irmos já para, ou pelo menos ir para uma fase final de futuro. Futuro, falámos sobre o futuro aqui do comandante a curto prazo, concentração na atividade profissional e o futuro do hóquei. Falámos há pouco também um pouco disso. O que é que, o que é que poderia fazer com que desenvolvesse se calhar num sentido mais, num sentido melhor para todos, ou para a própria modalidade em si, Mas está a falar do jogo, está-se a do, referir ao jogo. do jogo, sim, estruturalmente já falámos alguma coisa. Como é que vê agora o jogo? Bem, o jogo também, com o desenvolvimento agora e com a mudança de regras, também vem quase um bocadinho com essa pergunta, o que é que acha Eu acho que eu quando a grande alteração das regras, eu participei na fase inicial dessa alteração na qualidade de selecionador nacional. E eu devo lhe dizer que foram umas regras, foram umas alterações bastante necessárias. As regras do Hockey Patins eram uma confusão completa. As pessoas não sabem, mas ler o livro de regras era impossível. Quer dizer, aquilo era tudo menos um manual de regras ou regras de jogo. Tinha Uhum, de tudo. E havia que dar alguma ordem, alguma estrutura ao próprio regulamento do jogo. Um, e portanto, eu acho que foi que se conseguiu um trabalho interessante e que beneficiou o jogo. O que é que terá falhado? Terá falhado a parte da experimentação. uhum, Aí a experimentação não, acho que não correu bem. Uh, o que não quer dizer que o jogo não tenha beneficiado. Beneficiou, no entanto, uh, porque a própria organização da modalidade é frágil. O que é certo é que depois começou a haver desvios. E o primeiro desvio foi, e aqui a introdução de algo que não tinha sido discutido, que é o tempo de jogo, o tempo de ataque, aliás, o tempo de ataque, que era algo que eu não participei, que nem se
nem se considerou discutir Não na foi. altura, foi uma imposição de uma Assembleia Mundial da Organização do Hóquei, epá, que não sei como é que aquilo aconteceu, sei que foi uma imposição do tempo de ataque e que foi assim uma introdução às três pancadas, pá, e que depois condicionou muito o jogo, na minha perspectiva. Uhum. As equipas estão mais adaptadas, sem dúvida, mas na minha perspectiva, não seria por aí que deveríamos ir. O jogo está demasiado pouco racional, na minha perspectiva. Falando, estamos a discutir isto num nível, numa plataforma superior, ou seja, não nos interessa os campeonatos, nada disso. Estamos a discutir o jogo pelo jogo. Jogo O pelo que é que a gente jogo. quer do jogo? Uhum. Que jogo é que queremos? Uhum. Um jogo racional, um jogo de transições sucessivas? O que é que a gente quer? E depois também a parte disciplinar. Uhum. E a parte disciplinar, embora eu tenha, nomeadamente, a abolição do cartão amarelo e as duplas penalidades. E isso levou inclusivamente, recentemente, os jogos a serem constantemente interrompidos, uma intervenção exagerada dos árbitros, Uhum. paragens sucessivas, e reparo, uma das razões das alterações das regras era porque o jogo estava sempre a parar, e Uhum. portanto introduziu-se a falta de equipa para castigar para castigar as equipas que recorriam à falta constante e para o jogo não parar tanto, e depois acaba por ser os próprios árbitros que, por tudo e por nada, interrompem para marcar faltas de equipa. Portanto, a falta de equipa passou a ser uma forma também de intervenção disciplinar. Portanto, uma confusão total que decorre do facto de não haver um organismo internacional forte que regulamente as regras. Não se conseguiu, digamos, uniformizar a aplicação desses conceitos e desses princípios que as novas regras introduziram. Uhum. E, portanto, levou a uma grande confusão. Apesar disto tudo, notei alguma inflexão porque parece-me que a nível internacional a nível internacional não há tantas interrupções de jogo. A falta de equipa, há um melhor entendimento do que é a falta de equipa. A nível nacional, interrupções constantes, intervenção demasiada do árbitro, e o jogo que nós queremos é um jogo onde o árbitro intervém no mínimo. Uhum. 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 Portanto, há aqui uma série de confusão que é preciso ainda, digamos, anular Uhum. e esclarecer e, acima de tudo, não confundir regras com regulamentos de provas, porque normalmente isto estava sempre muito misturado e é importante esse conceito também, fazer regulamentos de provas adequados a cada prova, cada escalão e ter um documento único como regras de jogo uniforme, que seja comum a tudo, mas que os próprios regulamentos de prova, por uma questão de objetivos a atingir, possa de alguma forma eh, adequar. Uhum. Enfim, é um tema premente, mas é um tema que nós no Hockey em Patins Uhum. nunca conseguimos resolver, nem temos uma estrutura que credível que demonstre e que aplique e que faça aplicar, direi, as regras uniformemente. E o Sim, que é certo é que as sim. regras num país, os jogos são arbitrados de uma maneira, num país e noutro país são arbitrados noutro. Uniformização. E não, esse ponto aí, no fundo, vai bater também muito à falta de profissionalização da modalidade em si. E a arbitragem, como o ser ainda mais sensível, o organismo mais sensível, mais suscetível está, então, de, indo à cultura do futebolês, ir a ter que as coisas acontecerem. E isso falou-me daqui de uma ponto, ou de uma situação que eu não tinha ainda
de facto, os timings das coisas, as mudanças eram urgentes, eu acho que também para o jogo fluir mais, haver mais jogo em si e talvez um jogo menos físico e menos nas faltas para parar, mas esse período de experimentação foi o que assinalou como uma coisa que correu mal. Foi pouca, foi curta e que. Sim, sim, não houve uma consolidação, não houve, digamos, uma transferência para a comunidade alquista Uhum, dos princípios que estavam subjacentes e gerou muita confusão. pois. Gerou muita confusão, ah, em situações até um bocado caricatas. Mas depois as coisas adaptam-se, não é? Depois há hockey em patins, lá as coisas se adaptam, ah, e, e lá fomos, digamos, orientando o jogo. Um aspecto importante também que eu, na altura, não consegui inverter foi a dupla penalidade, ou seja, a ligação entre o cartão azul com um livre direto e um power play, ou seja, uma sanção, uma, uma, uma infração, duas sanções. Ah, acho que isso leva a muita confusão. Acho que é por causa disso que as pessoas dizem que o árbitro intervém muito, Hum, porque que influencia muito o resultado. Um cartão azul digamos, pode ser o virar um jogo, né? Porque há hum, uma dupla penalidade. Enfim, é uma questão, as regras do jogo é uma questão que tem que ser muito, muito bem analisada. Estamos perto. A transmissão para o jogo tem que ser bem cuidada, mas tem que haver, digamos, depois tem que haver as estruturas dos árbitros têm que perceber o que está subjacente, os princípios que estão subjacentes, hum, e aplicá-los de uma forma coerente, concreta e constante. uhum. Sem dúvida que são. Dou-lhe um exemplo que desta volatilidade já se começa a falar, pelo menos já detetei em alguns fóruns, que agora é melhor voltar ao apito na grande penalidade. E as pessoas não percebem o que é que levou à alteração da regra do penalti. O que levou à alteração da regra do penalti, da grande penalidade, era a necessidade de aumentar hum, a probabilidade de golo. Porque havendo uma grande penalidade, sendo uma grande penalidade, a probabilidade de golo tem que aumentar. E o que é certo é que havia em séries de 10 penaltis, era raro Uhum, marcar-se um. Portanto, isto era uma falha da modalidade. E o que é que se recorreu? Recorreu-se ao princípio de que, e que já existia anteriormente no Hockey em Patins, que o guarda-redes só se pode mexer após a movimentação da bola. uhum, Como é que se conseguia isso? Não era o apito, como é evidente, porque quando o árbitro apita, o jogador que vai marcar o penalti demora tempo na execução. Entretanto, o guarda-redes sai e fecha realmente. o ângulo, reduzindo a probabilidade, portanto, Uhum, de golo. Portanto, aquilo que deveria ser uma grande penalidade não era uma grande penalidade. Qual foi o princípio em que nos baseámos? A velocidade da bola é superior à velocidade de reação do guarda-redes. Portanto, uhum, havia que introduzir este parâmetro para aumentar a probabilidade do gol. Daí que, e foi um árbitro espanhol, numa reunião técnica, que era também árbitro de basquetebol, que introduziu a uhum, contagem do tempo. Ou seja, não há estímulo auditivo, há sim para que o guarda-redes não se mexa, mas só após o impacto da bola é que o guarda-redes entendi. se pode mexer, o que vai aumentar a probabilidade de sucesso da grande penalidade, que é uma grande penalidade. Uhum, Não correto. é uma faltazinha que Uhum, é só 1 em 10 é que sim. dá gol. Portanto, perceber estes princípios é fundamental para que depois não haja dúvidas, percebe? Para que depois
não haja, pá, as coisas fiquem sempre na dúvida. Também pode ser uma falha também, lá está, a alteração de regras e a pouca pedagogia no esclarecimento das regras. Por o que está-me aqui a Sem dúvida. falar, eu nunca ouvi, ou também se calhar não me informei, mas não me parece que tenha sido tão claro essa forma de explicação do porquê da alteração das regras. E depois, Sem dúvida, vai falar é disso. uma falha, é uma falha estrutural da modalidade. A modalidade não tem meios para divulgar, não é? Para fazer chegar aos seus agentes os princípios. E quando Hum, apresenta o produto final, há dúvidas, não confirmo. é? Sem dúvida, sem dúvida. Regras e dava também pano para mangas. Eu iria aqui terminar com a próxima geração. Vejo que tem o filho ainda, atualmente, na Juventude de Viana, e também, pelo que Já percebi, tenho o neto a jogar também. isso, pelas redes sociais, o Neto também, então o clã Batista mantém-se ligado à modalidade e pelos vistos, eu tenho a certeza, pelo que tivemos aqui a falar e pelas possibilidades que aqui já haviam ainda mais de falar, essa ligação vai-se sempre manter e eu desde já agradeço a disponibilidade também e os votos que o comandante Paulo mantenha, para além da sua atividade profissional, consiga também ser um agente dentro do possível mais ativo na modalidade, porque tudo o que tivemos aqui a falar, lá está, o pensamento atrás das alterações das regras, da forma de jogar, da forma do jogo, são contributos que eu acho que são fundamentais para a modalidade ser mais forte. Por isso fico aqui o desafio ou a vontade ou a motivação, assim, a força para o Paulo possa. Eu considero que devo muito ao hóquei. Desde pequenino que me lembro que me via no pavilhão do Paço de Arcos a jogar com todo o entusiasmo. E, portanto, é a minha modalidade. Estarei sempre disponível dentro das minhas possibilidades para ajudar. Mas a modalidade precisa de todos, inclusive precisa de pessoas como você que com estes pequenos, estas pequenas conversas pá, ajudem a divulgar, enfim, a modalidade e a fomentar a modalidade a quem realmente se dedica e é conquistado pela modalidade. Portanto, estarei sempre disponível. Muito obrigado pela oportunidade que me deu, pelo convite que me fez. E pronto, dentro do que for possível, estarei cá para ajudar. Muito, muito obrigado e até breve.